estamos começando nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre heresias relacionadas a Cristo. O que acontece? Deixa eu dar um pequeno fundo histórico para vocês. Jesus Cristo passa pela terra, aí nós já aprendemos aqui, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vocês vão convir comigo que essa declaração não é das mais fáceis para se entender. Porque ele fala de alguém que era, alguém que estava com e alguém que era de novo, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: os homens, com o passar do tempo, começaram a desenvolver alguns pensamentos sobre quem realmente era Jesus. Essa é a ideia. E aí começaram a se desenvolver algumas heresias. Bom, nós sabemos que Deus, a palavra Deus, conforme já aprendemos, é uma palavra polissêmica. É uma palavra que tem mais de um sentido. Então, olha só que interessante. Deus. Sabemos que Deus não é uma só pessoa, né? Sabemos que Deus, esta palavra, ela abrange três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então isso é muito claro na Bíblia, é só fazer uma pesquisa. Mas com o passar do tempo, o pessoal começou a não entender como é que era esse negócio de Jesus ser Deus. Por quê? Nós temos que pensar o seguinte: nós começamos com uma concepção judaica, e essa concepção nós já entendemos lá no livro de Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Yahvé nosso Deus é o único Senhor. E aí o pessoal passou a confundir o fato de Yahvé ser único com o fato de Jesus ser Deus e não ser Yahvé. Quer dizer, você vê que a confusão ficou muito grande. Eles, em momento algum, entenderam o que Isaías quis dizer, que Jesus é o próprio Yahvé. Acredito que vocês não têm mais dúvida disso. Bom, então vamos lá. Começaram algumas heresias. A primeira é chamada de marcionismo. Essa heresia, ela rejeita todo o Velho Testamento e ensina que o cristianismo era algo que foi completamente distinto do judaísmo. Os marcionitas seguiam um homem chamado Marcião. Não tinham nenhum amor para o Deus do Velho Testamento. Eles seguiram a sugestão do seu líder de rejeitar todos os evangelhos, menos o evangelho de Lucas. E até mesmo neste evangelho haviam redigido para omitir qualquer conexão ao judaísmo. Os marcionitas acreditavam que o Deus do Velho Testamento era um Deus de ira e julgamento, e não podia ser reconciliado com o Deus de misericórdia descrito no Novo Testamento. Bom, quem era o líder dessa heresia? Era o Marcião, conforme a gente já falou. Essa heresia, ela aparece entre 110 a 160 depois de Cristo. E quem escreve contra esta heresia é Tertuliano. Como que funciona isso? Essa heresia hoje, ela também está presente nos nossos dias. Ela está presente. Basta você pesquisar um pouquinho que você vai encontrar. Tem um grupo na internet que tem um site chamado Jeová Falso Deus, onde eles dizem que o Deus do Velho Testamento era um Deus iracundo, era um Deus diferente do amor que Jesus Cristo demonstrou. Até mesmo alguns pseudo-cristãos hoje ainda continuam difundindo essa doutrina. Por quê? Não consegue entender a Bíblia, não consegue ter uma visão geral das Escrituras. Então eles questionam como é que o Deus do Antigo Testamento ele matava, como é que o Deus do Antigo Testamento ele fazia certas destruições em nações, e Jesus vem com um discurso diferente. Essa é a questão deles. Aí, irmão, se você não conhecer a Bíblia,
você fala, poxa, é verdade o que esse cara está falando. Concorda? Porque se você pega o Velho Testamento, o que acontece lá no Velho Testamento? Jeová manda Josué entrar lá na cidade e acabar com tudo. No dilúvio morre todo mundo. Em Sodoma e Gomorra morre todo mundo exceto Ló. Então esse pessoal seguidor de Marcião falou, não, esse Deus aí é um, e o Deus nosso aqui é outro. Está errado. Alguém saberia me dizer como defender-se contra esta heresia? Alguém teria aí uma posição sobre o assunto? Se você fosse confrontado com essa questão, a pessoa lhe dizer que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Como é que nós poderíamos argumentar com base na história bíblica? Alguns irmãos têm noção disso? AD. Diria o seguinte, que no Velho Testamento eles eram punidos pela lei. Que lá no Santo Inferno falou, se hoje existisse a lei, muitos nem saíam desses falsos profetas. Naquela época era punido pela lei, então se Deus falasse, eles não obedecessem, Deus punia, conforme estava na lei. Isso, esse é um aspecto importante. E aí eu coloco aquilo que Paulo disse, lá no livro a Carta aos Gálatas. Então, por que a lei? Ela foi nos dada para demonstrar a transgressão. Ou seja, onde não há lei, não tem pecado. Essas pessoas pecaram contra a lei de Deus. Esse é um aspecto importante. Mas nós temos um outro aspecto importante. Vamos analisar. E este aqui talvez seja o que você precisa ter muito forte na sua cabeça para se defender desta heresia. Bom, lembre-se de que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, lembre-se de que tudo aquilo que as Escrituras dizem, desde o Gênesis até o Apocalipse, tinha um propósito. A vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Esse é o propósito. Então nós pegamos lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá está escrito o quê? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. Então, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito irado. Então a primeira parte que você vai dizer é não, ele não é um Deus muito irado. Ele é um Deus que cuidou da sua salvação. Ah, mas por que ele cuidou da minha salvação? É simples. Imagine, por exemplo, que Deus não tivesse preservado Noé e a sua família. Tivesse destruído todo mundo. Será que nós estaríamos aqui? Não. Mas por que Deus precisou destruir o mundo antigo? Qual foi o motivo de Deus ter destruído? Deus destruiu o mundo antigo porque as pessoas se tornaram tão más, influenciadas pelo diabo, que a descendência da prometida mulher estava agora ameaçada. Se Deus não destrói aquele povo, nós seríamos destruídos por aquele povo. Você entendeu esse trocadilho? Se Deus não destrói eles, eles destruiriam nós. Mas como que eles nos destruiriam 2000 anos depois? Porque nós não teríamos nem nascido. Deus poderia simplesmente acabar com tudo. Mas, na sua presciência, no seu amor, Deus enxerga pessoas que o serviriam. Então, esse é o ponto. Então, o Jeová do Antigo Testamento é o mesmo Jesus. Mesmo Jesus. A mesma coisa, não muda nada. A diferença é que no Antigo Testamento ele tinha que cuidar para que a linhagem prometida chegasse e salvasse o mundo. Uma vez que Jesus chegou e salvou o mundo, agora sim, para que vai ficar mandando destruir fulano, beltrano, ciclano? Entendeu isso? Sim ou não? Amém. Sim ou não, irmãos? Amém. Então essa que é a ideia. Então o Marcião errou aí profundamente na história. Oi, irmão. E isso vai se acontecer no futuro. Pode estar na Bíblia que Deus vai destruir os ímpios. Para quem for entrar no minério vai ser só o povo mais puro, onde não haverá pecado nada.
Quando for a volta de Jesus, os ímpios vão ser eliminados novamente. Como Deus destruiu os ímpios no passado, vai destruir no futuro também. Tá bom. Oi, querida. Além dessa linha de raciocínio, para argumentar, tem alguma base bíblica para a gente colocar junto? Para Jesus Cristo, para Deus ter mantido, para Deus ter destruído? Sim, tem. Nós podemos pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela faz exatamente essa apologia. Paulo começa dizendo que, embora eles entendessem que mereciam a morte por conta de toda essa situação de pecado, ele entra no capítulo 4 explicando sobre a justificação pela fé com Abraão, né? Então Paulo traz essa mesma história no livro de Romanos, porém com outras palavras, indicando a necessidade do povo receber a Cristo 2000 anos depois e a preservação da semente. Paulo trata disso. Varão, a gente pode resumir essa história, né, do Antigo Testamento, quando Jeová mandou destruir o povo, que a gente entende, esse povo, ele todo momento tentava obstruir a chegada de Jesus, né, como amor a mim, a você, a todos nós aqui, porque ele sabia, na presciência dele, Deus sabia que tinha os eleitos, que tinha os santos, e ele deveria conservar esse pessoal. E aí aqueles que entravam no caminho para que Jesus não chegasse, ele ia destruindo, por amor a mim e por amor a todo mundo aqui, né? É isso aí, né? É isso mesmo. Se Deus não destrói esse pessoal na história, como que a linhagem prometida ia se cumprir? Então é só você analisar, toda vez, é isso que você tem que analisar no Velho Testamento, toda vez que Deus agiu contra nações, contra o homem, Deus agiu para preservar a semente da mulher. Sempre foi assim. Sempre. Deus nunca trabalhou por prazer em ver alguém morrer. Não. É que normalmente esse cidadão ameaçava a linhagem. Por isso que ele tinha que morrer. Agora aí tem mais um detalhe, né, irmãos, que a gente precisa também ter em mente. Quem é o dono da vida? Deus. É Deus. Então como que nós entendemos isso? O que Deus faz? Deus simplesmente, Ele elimina da história aqueles vasos da ira, mas que ao mesmo tempo serão ressuscitados no juízo final. Entendeu? Eles vão ser ressuscitados. Talvez eles terão uma boa explicação para falar com Deus. E a Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Pois, Sam. Ou seja, o Jesus disse que naquela época lá, o mau cheiro subiu as narinas do Senhor. Quer dizer, o dilúvio e tal. Mas o que aconteceu naquela época parece que está acontecendo hoje de novo? Não entendi. O povo daquela época parece que está acontecendo tudo de novo, pessoal. Sim, a iniquidade do homem tem aumentado grandemente na terra de novo. E isso é um sinal, né, da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso aí mesmo, tá certinho. Legal. Então essa é a primeira heresia. Deu para os irmãos entender? Amém. Então quando você vê alguém com esse argumento, é o argumento de Marcião, né? Isso foi defendido por ele, e conforme eu citei, Tertuliano, já no 3º século, ele resolve escrever contra esta heresia que já estava se difundindo. Então o motivo de aparentemente Deus agir de um jeito no Antigo Testamento e agir de outro no Novo, é exatamente por preservação da semente. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? É o que está escrito. Aí nós temos a segunda heresia, é o monarquianismo. Essa heresia, derivada das palavras gregas mono, e arque, regra. Esta heresia ensinava que havia somente um Deus, e ele existe como uma pessoa, o Pai. O monarquianismo ensina que ou o Pai é Deus e que o Filho é Jesus, é somente um homem, monarquianismo dinâmico, ou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca estão presentes ao mesmo tempo, ao invés
eles são simples e diferentes modos do mesmo Deus, que é o monarquianismo modal. Quem são os líderes desta heresia? Teodósios, 190, Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, na Síria, ensinavam o monarquianismo dinâmico, e o sacerdote romano da Ásia Menor ensinava o monarquianismo modal. Tertuliano também escreve contra esta heresia. Bom, quando a gente pega então aqui o monarquianismo, a gente vai pegar já uma heresia hoje, né? Você vai perceber que ela começa com esse pessoal aqui, mas ela vai se estender até o quarto século, só trocando de nome conforme a gente já consegue enxergar na pessoa de Sabélio. Quer ver? Deixa eu já colocar logo aqui para você poder entender. Que é o sabelianismo. É uma heresia, uma forma do monarquianismo modalístico. Ensinou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes modos ou modalidades de um só Deus, em relacionamento com o homem, ao invés de três pessoas distintas. Não acreditava que Jesus Cristo, Deus e o Pai, e Deus Pai eram pessoas distintas, mas sim dois aspectos ou ofícios de uma só pessoa. O líder dessa heresia é Sabélio, sacerdote romano e teólogo. Tá? Quem escreve também é Tertuliano e Demétrio, que é contemporâneo deles. Bom, então agora aqui essas duas heresias, monarquianismo e sabelianismo, das duas nós podemos fundir em uma só. Essa heresia hoje ela é presente ainda na igreja. Como que funciona a heresia? Para você entender ela de modo simples. Eles dizem que não existe Pai, não existe Filho e não existe Espírito Santo. Existe uma só pessoa com o mesmo nome, ou seja, ele se manifesta com nomes diferentes. Então o Pai é o mesmo Filho, que por sua vez é o mesmo Espírito Santo e por sua vez é Deus. Biblicamente falando, é impossível defender essa doutrina, entendeu? Por isso que ele chama monarquianismo ou sabelianismo modal. Por quê? Modal é de mudança, ou seja, ele diz que o Pai muda a sua forma para Filho, que muda a sua forma para Espírito Santo, em linguagem simples para você entender. Quem é que é o propagador dessa doutrina hoje, no meio evangélico? Voz da Verdade. A Igreja Voz da Verdade. Igreja Voz da Verdade. É por isso que nós não cantamos hinos da Igreja Voz da Verdade, porque eles são heréticos. São tão heréticos quanto o Espiritismo. Eu vou colocar no ponto mais sério. E eu vejo crentes muitas vezes que simplesmente dizem: não, mas não tem problema nenhum, né? Tem problema sim, irmãos. Eles pregam uma mentira. Alguém sabe me dizer por que é uma mentira essa forma de heresia? Alguém sabe defender rapidamente? Olha, o Voz da Verdade, inclusive essa semana teve um programa na televisão, foi até um colunista da nossa revista lá, o Fabrício, defender o assunto contra um unicista, né? Esse pessoal chama-se unicista. Alguém saberia defender biblicamente aí contra essa doutrina? Eles negam, por exemplo, a divindade de Cristo, ou não? Também, mas veja só a doutrina. Quem entendeu a doutrina? Quem entendeu a doutrina em poucas palavras, explica. Existe uma só pessoa com várias manifestações. Uma só pessoa com várias manifestações. Essa é a doutrina. Está certo ou está errado isso? Irmão, vocês têm que parar com essa maneira de ficar me olhando com cara de Nossa Senhora de Fátima. Ou está certo ou está errado? Está errado. Está errado? Então beleza. Se está errado, então, vamos lá, entenda para você não sair daqui da aula sem entender. Eu não faço questão de correr, só faço questão que você entenda. O que acontece? Vamos lá, existe uma só pessoa com 3 manifestações. Vou dar um exemplo que agora vai clarear a sua cabeça. A água. Em quantos estados existe a água? 3. 3 estados: sólido, líquido e gasoso.
É a mesma água? Sim, Porém em estados. diferente. Está aí a explicação da voz da verdade. É o mesmo Deus, só que em manifestações diferentes. Ora se manifesta como sólido, gelo, ora se manifesta como líquido, ora se manifesta como gasoso. Ora ele é Pai, ora ele é Filho, ora ele é Espírito Santo. Qual é um texto bíblico aí facinho para a gente quebrar essa doutrina sem precisar discutir muito? Você não precisa citar o texto, mas talvez a ideia do texto você tenha na cabeça. Quando Jesus diz assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. É uma boa ideia, mas cadê o Espírito Santo aí? Ide por todo mundo, Pregar o evangelho. pregar o evangelho, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Tal. É um texto bom, mas eles dizem que esse texto foi acrescentado nos manuscritos mais novos. Jesus fala que quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele teria que acontecer isso para que o Espírito Santo Consolador ficasse aqui. Isso, e cadê o Pai? Vocês estão percebendo? Porque é o que ele vai argumentar com você. Todos esses necessitados são bons, mas eles precisam ser conciliados com Mateus 3, batismo de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus? O Espírito Santo desce. O Pai está no céu, o Filho está na água e o Espírito Santo está entre eles. Ouviu-se a voz do céu que dizia: este é meu Filho, o amado, a quem eu aprovo, a quem minha alma se compraz. Então, além desse texto, temos vários outros textos, irmãos. Aí nós vamos perceber, por exemplo, Paulo dizendo lá no livro de Hebreus que Cristo agora comparece no céu perante a pessoa de Deus, né, fazendo intercessão por nós. Nós vamos pegar o Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver que o Pai está no trono, o Cordeiro está no trono e os 7 Espíritos de Deus estão no trono, né, representando a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então essa heresia, ela não faz sentido, por mais argumentos que ele tenha, é uma pena que eu estava convidado para ir nesse programa, é que não deu para mim ir, mas se eu tivesse ido, nós já tínhamos quebrado essa heresia em 2 minutos também, se bem que o professor Fabrício fez uma excelente defesa, né? Mas eu queria muito ter ido, porque a oportunidade que eu tive de conversar com o líder deles, né, na feira Flick, que eu comecei a conversar com eles, o Josué Gonçalves me cortou, né? Não deixou eu prosseguir o assunto, porque viu que não ia ser muito boa a coisa, né? Pela maneira como eu comecei já falando com ele, porque eles defendiam uma heresia. Você vê que a heresia é antiga. Tem que ter argumento para eles, né? Tem que ter argumento, mas o argumento é muito fácil, irmãos. Essa aí é a Bíblia pela Bíblia. É eu pegar o Evangelho de João. Pegar o Evangelho de João, você quebra qualquer unicista. Não tem como, né? Não tem como. É difícil demais o camarada se sobressair. Que argumentos que eles usam, Varão? As bases que eles usam para apoiar essa ideia? Então, o argumento deles é o mesmo argumento do Sabélio. Eles acreditam Pega assim. texto isolado. Tipo, biblicamente falando, tem um texto bíblico que mostra isso? Não tem texto bíblico. É que o Sabélio, juntamente com Teodósios e esses caras aí, desenvolveram a doutrina pegou, acharam legal essa doutrina, porque como que você explica Jesus sendo Deus? O grande problema é esse. Como que você explica Jesus sendo Deus, se Deus é um só? Não, então, bom, se ele é Deus, ele só pode ser uma manifestação de Deus, né? Só pode ser, então os caras desenvolvem, né? É desse jeito, ok? Tem alguma... na salvação desses caras que não acreditam, Varão? Não serão salvos. Não serão salvos? Não serão salvos. Isso aí não adianta. E não sou eu quem digo. Isso aí quem diz é a Bíblia. Por quê? Nós vamos perceber o cerne da doutrina cristã. O cerne da doutrina cristã. O cerne do Evangelho. Se nós prestarmos bem atenção, ele diz respeito à morte e ressurreição de Jesus, né? Se o camarada, ele não acredita, por exemplo, que o Pai ressuscitou Jesus, se ele não acredita
que o Espírito Santo é uma pessoa diferente de Jesus, é o que convence o homem do pecado e do juízo. Se ele não consegue entender que tudo que você pede é para o Pai no meu nome, se ele não consegue entender quem honra o Filho, honra o Pai, mas quem não honra o Filho, a ira do Pai permanece sobre ele. Quer dizer, são muitos textos que não permitem que o camarada seja salvo, não tem jeito, né? Irmãos, isso é muito sério. Por mais que eu queira, às vezes, demonstrar uma certa maleabilidade no ensinamento, eu não negocio o ensino. Negocio o ensino. Ou é ou não é. Pegue as cartas paulinas e você vai perceber o mesmo espírito que eu tenho, que era o espírito de Paulo. É a mesma coisa. Ou é ou não é. Eu li isso ontem. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 15. Não tem essa negociação. Ah, mas Deus é tão bom que no final Deus vai salvar. Deus não vai salvar, irmãos. Coloque isso na sua cabeça. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados, de Deus e do diabo. Então, mas aí eles vão naquela frase que o senhor começou lá no começo. Jesus é bom, ele não seria capaz. Jesus é bom, não seria capaz. Jesus é bom, mas Jesus é justiça. É justiça. E aí é que está o problema. Agora, esse pessoal aí, eles vão além das doutrinas do Testemunho de Jeová, né? É pior do que Testemunho de Jeová. Porque o Testemunho de Jeová ele reconhece, né? O crente é tão sabido. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem chamada ironia. O crente é tão sabido que se você pegar uma Testemunha de Jeová, o Testemunho de Jeová entende errado. Mas ele não entende um errado, que vamos dizer, se ele estivesse fazendo uma prova, ele ganhava meio certo. Ele ganhava meio certo. Sabe quando você ganhava meio certo? Você ficava bravo com o professor, porque meio certo não vale nada. Meio certo é errado. É o menos errado. Então o Testemunho de Jeová, ele entende menos errado do que esses caras. Por quê? O Testemunho de Jeová, ele entende o seguinte. Ele entende que existe um pai separado de um filho. Eu já vi pastor evangélico dizendo distintos, não separados. Separados sim. Separados sim. Coloca na cabeça de vocês. Tem nada de distinto não separado. Pega o dicionário e vai ver o que é distinto. Entendeu? É separado sim. Pai é pai, filho é filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Os três compõem um único Deus. Não são três deuses, que é triteísmo, né? A trindade é assim. É o melhor que a gente consegue chegar. O cara pode aparecer aí como expert em explicar a trindade, ele vai ficar rodando e não vai chegar em lugar nenhum. Porque, na realidade, isso é tão profundo quanto a própria existência de Deus, quanto a eternidade de Deus. Quem consegue explicar a eternidade de Deus? Ninguém, né? Então a trindade, Tertuliano nos ajudou aí, né, formulando esse conceito, e a gente vai prosseguindo. Mas dizer assim que nós entendemos plenamente, até Paulo disse que não, entendemos como um espelho, né? Mas logo lá na frente a gente vai saber como é que funciona isso. Então o que acontece? Só que o Evangelho, ele não tem negociação. Você pode até entender mal algumas coisas, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz clara. Então, o Testemunho de Jeová, ele entende que existe um pai e um filho. Ele não sabe do Espírito Santo, porque ele acha que o Espírito Santo é um vento, é uma força, né, que Jeová usa quando quer. Está errado? Está errado. Agora, o unicista é pior. O unicista, ele não crê que exista o Espírito Santo à parte de Jesus. Ele não crê que Jesus existe à parte do Pai. Então é pior a doutrina. E como é que o diabo tem usado o unicismo dentro da igreja? O diabo tem usado o unicismo dentro da igreja através da música. O camarada ouve aquela música da Voz da Verdade lá, o Escudo, já viu? O cara dá umas piruetas até aquela porta daquela igreja lá, que a música é bonita mesmo. Música bonita, irmão. O segredo é assim, quando a igreja não vai ao delírio pela pregação, os caras cantam um escudo, que aí a igreja vai ao delírio. Você entendeu? Vamos cantar escudo porque esse pregador aí é muito fraco. Ou então o cara canta milagre. São músicas bonitas, não tenho dúvida disso, né?
Não tenho dúvida, são músicas lindas a letra delas. Mas o que é que elas trazem para dentro da igreja? A heresia. Que através da música você entra com voz da verdade nos ensinamentos. Então está errado. É melhor você ouvir uma música do Roberto Carlos do que você ouvir uma música do conjunto Voz da Verdade. Sabia disso? Parece sério, mas é verdade. É mais fácil você ouvir uma música do Roberto Carlos do que você ouvir aí uma música Voz da Verdade. Roberto Carlos, pelo menos, não tem intenção de disseminar heresia nenhuma nas músicas dele. Ele não quer entrar dentro da igreja, ele não quer te convencer ao contrário. Esse pessoal quer te convencer ao contrário. Eu vou dizer para você, se você pegar qualquer crente mediano aí e dizer para ele assim, você teria coragem de ler um folheto das Testemunhas de Jeová? Ele diz assim, não, isso é heresia. Heresia, esse cara é heresia. Sabe? Esse cara não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Me incomoda muito ver esses crentes falando sobre Testemunho de Jeová sem conhecer nada. Só fala besteira. Eu quando falo porque conheço, falo porque vivi. Sei o que estou falando a respeito do assunto. Agora pega aí o cara, escudo, vamos cantar escudo na igreja. É pior, irmãos. É pior a heresia. Tudo é heresia, mas essa heresia é menos, a heresia das Testemunhas de Jeová é menos herética do que a heresia de Voz da Verdade. Você entendeu a seriedade do assunto? Amém. É isso daí, essa é a história. Porque a heresia das Testemunhas de Jeová, nós vamos falar dela daqui a pouco, que é o arianismo. Oi, Varão. Esse versículo aqui, eu já vi apresentar também, Atos 20 e 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a vós mesmos. Aliás, preste atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos designou superintendentes, que ele comprou a igreja de Deus com seu próprio sangue. É isso aí. Né? O que tem o texto? Não, que eles falam que não existe Jesus, né? Que Porque Deus o resgatou Espírito a igreja Santo, com seu então, sangue. porque o Espírito Santo comprou com seu próprio sangue. É muito simples. Quem é que morreu por nós? Jesus. Do ponto de vista geral, Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Sim, Jesus é Deus. Então quem morreu por nós? Jesus. Então foi Deus. Concorda? O Espírito Santo é Deus? Sim. Sim. Então é por isso que o Espírito Santo comprou com seu próprio sangue. Ou seja, referindo-se à ação da triunidade de Deus na salvação do homem. Porque Jesus não salvou o homem sozinho. Então esse texto aí, ele mostra a ação do Espírito Santo de Deus na salvação do homem. Você vê, o texto é tão profundo que Paulo diz, o qual o Espírito Santo comprou com seu próprio sangue, né? O Espírito Santo, ele não tem sangue, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, o único que tinha sangue é Jesus. Então alguém tenta dizer que Jesus era apenas uma manifestação, era o Espírito Santo de Deus se manifestando em carne. Não, está errado, completamente errado. Tem outro ponto também, né, senhor? Que uma pessoa quando morre está morto, salvo se for ressuscitado, no caso. O cara quando morre está morto, né, Varão? Não, Jesus, no caso, sendo um Deus, morreu. E como um Deus morto pode ressuscitar ele mesmo? Então, na lógica tem que ter mais, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É que agora ele está defendendo aí que Deus, o Espírito Santo e Jesus é um único, porém distinto. Não é distinto, o senhor disse isso. É assim, ó, pessoal não entende, que nem eu falei. Por exemplo, quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Pai. O Pai. Novamente, está certo vocês responderam, é o Pai. Quem é que ressuscitou Jesus? Deus. Também, mas quem é que ressuscitou Jesus? Ele mesmo, né? Ele mesmo. Você percebeu? Tem É o Pai, é Deus, é Ele mesmo. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia coloca o aspecto da ressurreição de Jesus, isso também é plano de salvação, com a participação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto de Atos aí que o irmão Marcos acabou de ler, Varão, poderia ser o Pai ter comprado com o sangue de ninguém. Poderia ser também, que é Deus também. Sim, né? a mesma coisa. Né? Então, Mesma aqui coisa. ele coloca os três agindo no plano de salvação. É isso daí. Irmãos, para entender Trindade, você não consegue entender Trindade sem entender plano de salvação. Não existe como. É por isso que as Testemunhas de Jeová, os unicistas, têm tanta dificuldade em entender a Trindade. Para mim, a Trindade é um dos ensinamentos mais simples das Escrituras quando você entende plano de salvação. É mais ou menos assim. Para você entender, saber fazer uma conta de 4 operações, adição, subtração, divisão
E a outra que eu esqueci agora que eu não lembro qual que é. Qual que é? Multiplicação. Multiplicação. Pra você fazer uma dessas contas, você precisa saber o quê? Tabuado. A tabuada. É impossível você fazer uma conta sem você saber fazer a tabuada. Por exemplo, a primeira coisa que você vai aprender na escola, quando você é criança, pelo menos era. Hoje, do jeito que o ensino está fraco, não sei se ainda continua sendo. Primeira coisa que vinha na lista de material, tinha que comprar uma tabuada. É isso mesmo. Você tinha que ter uma tabuada. E você tinha que decorar a tabuada. É isso mesmo. E até hoje eu tenho a tabuada decorada na cabeça. Se você me perguntar 9 vezes 9, eu vou dizer agora que é 81, porque essa conta eu faço ela muito rápido. Né? Mas tem umas contas da tabuada que até hoje eu tenho que parar e fazer uns 4 números antes, para poder chegar naquele lá, porque foi decorado. Eu não aprendi a tabuada, eu decorei. Né? A maioria de nós decorou a tabuada. Então você vai, né? 6 vezes 9, né? Ah, então você vai primeiro para 6 vezes 8, 48. Aí 6 vezes 9 sabe que é 54, que é 48 mais 8. E assim vai. Mas só que se você não souber a tabuada, você não pode fazer conta. Da mesma maneira, você não consegue entender a Trindade se você não entender o plano de salvação. É impossível. É impossível. E esse pessoal não estudou o plano de salvação, eles não entendem. E aí fica toda essa dificuldade, causando essas heresias dentro da igreja. Entendeu? Porque uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra, não tem como, irmão. Não tem como. Uma coisa depende da outra. Eu vou dar outro exemplo matemático. Não tem como você resolver uma equação resolvendo primeiro o que está fora dos parênteses. Ou você conhece essa regra, ou você não resolve. Verdade. Você entendeu? É assim também a questão da Trindade. Então o cara pode pegar a Trindade, ele vai estudar a Bíblia de ponta a ponta para tentar falar da Trindade para você. Ele pode usar 1 milhão de textos. Enquanto ele não entender o plano de salvação, ele não consegue fechar todas as pontas. Esse é o problema. Então nós já estamos estudando isso há algum tempo, os irmãos se lembram. Eu acredito que hoje a sua visão já deve ser muito mais fácil de entender isso. Glória a Deus. Sim ou não? Amém. Já é mais fácil.